Oi, gente. Estamos ao vivo para essa última live da semana, né, com a presença do escritor Itanagé Coelho Cardoso. E eu gostaria de começar essa live lendo um trechinho que me tocou bastante. Na verdade, a Terra nunca sai de nós. Assim como nunca saímos da Terra, a Terra é tudo aquilo que somos, já diziam os velhos. E essa é uma passagem do romance, e eu acho que essa passagem ela é muito poderosa porque ela expressa a ontologia do povo Munduruku, né, de ser filho da terra, de ser parte da terra e não de ser dono da terra, e também expressa uma visão que é muito comum aos povos indígenas, né? E com isso, assim, diante de toda a devastação do planeta, né, as questões ambientais, ecológicas que têm surgido, né, de novo, os povos indígenas ficam em evidência com o seu modo de vida como alternativa, né, Uhum. à destruição desenfreada, né, que a nossa economia moderna apresenta. E aí, com isso, eu quero agradecer, né, o Itanagé por esse convite. E aí eu te convido, Itanagé, para tu se apresentar, para mim também, que não te conheço, e para quem está acompanhando aqui com a gente essa live. Bom, eu sou Itanagé Coelho Cardoso, do povo Munduruku, da terra indígena Quatalaranjal, né, fica no município de Borba. Eu, desde quando eu me entendo, já trabalho com política indígena, com educação escolar indígena. Sou formado em letras pela UEA, eu tenho mestrado em letras e artes também pela UEA, e agora faço doutorado em educação na UFAM, né, trabalho com o currículo escolar Munduruku. No meu mestrado, eu passei o tempo todo documentando os anciãos da terra indígena Quatalaranjal, as últimas falantes da língua Munduruku do Amazonas. Tem vídeos no YouTube a respeito disso. Então, tudo que eu faço é voltado para a documentação e para a potencialização das vozes ancestrais, porque eu percebi que a gente não teria como os nossos anciãos estavam morrendo, os nossos velhos não conseguiam mais falar, não conseguiam mais passar suas histórias adiante, e o recurso que me restou foi documentar essas falas, e então eu passei a fazer isso já na graduação, né, com uma monografia que eu escrevi a respeito do discurso dos últimos falantes, das últimas falantes, na verdade. Aí eu venho trabalhando nisso. Agora eu estou muito ligado à questão da escola, né, para ver como é que a gente pode levar esses discursos ancestrais para o ambiente escolar, para que ele não seja esquecido, né, e como que a gente pode criar uma política de revitalização linguística também com base na nossa memória histórica do povo Munduruku. Pelo menos até é isso que eu faço, né? O povo Munduruku todo me conhece lá na Terra, né? Tá todo mundo preso agora porque não pode entrar nem sair ninguém, mas basicamente é isso que eu faço, né? Tudo que eu faço é voltado para a documentação e para a política linguística lá. A gente tem alguns projetos também na aldeia, parceria com a FUNAI, com a Universidade Federal do Pará, que é o projeto de revitalização linguística, revitalização da língua Munduruku na terra indígena Quatalaranjal. Então eu estou também envolvido nesse projeto. Tem um projeto também da Casa da Língua que eu estou coordenando, que é a construção do espaço na aldeia. Está parado agora por conta desse momento todo aí. Então, mais ou menos essa é um pouco da minha vida, né? Em relação ao povo Munduruku também. E como que tu chegou na literatura, Itanagé? Olha, desde a graduação eu gostava de escrever poemas, inclusive, né? Só que assim, depois que eu li de novo meus poemas, eu achei muito ruim. Aí eu não quero mais, né? Não quero mais ter contato com eles. Depois que eu passei a estudar um pouquinho de poema, escrever poema, até mesmo métrica, né? Inspirado inclusive em Olavo Bilac na época. Mas eu parei de escrever poema e comecei a escrever uma narrativa. Assim, escrevi uma, duas, não deu certo, não gostei. Aí eu comecei a escrever o Canumã. Só que eu não sabia que seria um romance, né? Eu comecei a escrever partes da história, baseado, acho que
naquilo que eu vivi mesmo, né? A história pode coincidir ou não com o que foi realmente o que aconteceu ou não. Eu sei que isso é uma questão de leitor que faz ter que, né, se debruçar sobre isso aí. E quando eu percebi, eu já em 2014, eu estava com esse livro escrito já. 2014. Em 2014 eu estava saindo da graduação. Só que assim, na época eu não conhecia quase ninguém, né? Eu submeti esse texto para a editora Valer. Assim, imprimi e mandei para lá. Só que assim, claro que sem esperança de que eles fossem, né, me ligar depois, uma semana depois, de me dizer que, né, tinham gostado do texto. E isso em 2014. A livraria ainda existia e a editora também, né? Então, eles aceitaram publicar o livro. Fiquei muito feliz porque, assim, não é qualquer um que a editora Valer publica, né? Então, eu esperei, né? A livraria faliu, ela, né, se encerrou, e aí ficou só a editora. De 2014, o livro só foi lançado em 2019. Sim, eu ia Vocês te terem uma falar que ideia foi do 5 anos tempo. depois. 5 anos depois, o texto, né, ele foi lançado lá na UEA, né, acho que é minha segunda casa também, a UEA, porque me acolheu bastante. Eu tive uma boa graduação também, muito incentivo de professores da UEA, por isso que eu sempre, nunca vou deixar de fazer essa referência, né? E, bom, o livro passou por pelo menos umas 5 revisões, né, que eu fiz, para poder chegar a esse produto final aí. Então, mas assim, foi um longo período. Acho que na época eu estava inspirado, né, por forças, né, e que eu até agora não, assim, eu desconhecia aquilo que estava acontecendo comigo, porque eu só escrevia, assim, parece que eu estava, né, incorporando alguma entidade. Hoje eu não sei se eu conseguiria escrever algo parecido como esse livro, não. Um pouco dessa tua vida, da tua trajetória e também do teu trabalho se traduz num personagem aqui, o que tu falou agora, se coincidir ou não. E aí tu falando dessa trajetória de pesquisa de línguas e documentação, de fazer um mestrado e estudar, também é a história do personagem principal, né? Eu posso Isso. falar um pouquinho do romance aqui? Pode, com certeza. O Canuman conta a história, na verdade, conta a história da família do Antônio e da Maria, e em verdade conta a história do Hassap. Né? Essa história é contada pelo Era primo SUP, né? Felipe Hassap. Era SUP. Hassap. Obrigada. Isso. Conta a história do Hassap. Hassap, isso mesmo. Pelo Felipe, o primo, né, que acompanha, que vai contando momentos da família do Hassap, né? E também da saída dele da aldeia para a cidade, né? E das dificuldades que eles enfrentam, né? E culmina bastante nesse momento de estudar e valorizar a língua e a tradição munduruku, né? E aí eu acho que a grande metáfora, me corrija se eu estiver errado, e é bom que tu pode me corrigir mesmo aí, a grande metáfora do Canuman, né? Que o Canuman é o rio que banha a cidade, a aldeia onde eles moram, Quati? Quatá? Quatá? Quatá, isso. Quatá. Quatá. É que eu não sei se tu vai concordar comigo, porque essa é a minha leitura, né? Não, mas Mas a para leitura, mim, cara, para mim a grande travessia do Canuman, né, não é a partida definitiva do Rassap e do Felipe para a cidade. É esse caminho de volta para a aldeia e esse trânsito entre a cidade e a aldeia, né? Porque quando eu li a travessia, né, às vezes a travessia pode dar um sentido mais definitivo, né, uma direção, uma chegada. E aí eu achei muito interessante que os momentos de criança que são relatados no romance,
né, vamos ter que ir para a cidade para ter uma vida melhor, para poder valorizar a tradição, né, para poder lutar por isso aqui, né, e finalmente eles vão para a cidade e passam por uma série de dificuldades, e aí, quando está terminando, eles já estão estudando, fazendo mestrado, catalogando, vivendo um outro momento de aldeia, assim, que não existia no passado, mas que agora é uma nova realidade, né, e o Canumã está sempre presente, então eu acho que essa travessia, né, de forma simbólica, ela é eterna, né, porque a história não termina Uhum, aqui, né, a história continua com a uhum, catalogação, com a sobrevivência do povo, com o registro das memórias, né, e eu acho que também com a própria, agora aqui puxando para o plano físico, né, com a própria publicação desse livro, né, uhum, ouvindo tu isso. falar agora, eu acho que essa é Uhum, uma grande travessia mesmo, não é nada definitivo, é sabe, uma constante travessia de mundos, né? Para além do uhum, rio, uma travessia de mundos, da oralidade para a escrita. E aí vamos falar um pouco sobre isso, né? Porque o isso. povo, o livro retrata muito, né? O povo munduruku ser de tradição oral, de ainda ter essa roda de conversa, das crianças escutarem os mais velhos, as histórias, né? E aí, no final do livro, a gente já está vendo o momento de catalogação, documentação, gravação das histórias dos mais velhos, né? Conta pra gente como que se deu essa transformação, como que ela é hoje. Bom, primeiro porque acho que dificilmente a gente encontra alguém na aldeia, né, com as ferramentas necessárias para fazer essas gravações, né? Então, e já tinha sido falado pelas lideranças até essa falta, né, de interesse dos jovens em ouvir mesmo, porque está mudando, não adianta a gente querer achar que né, a gente está voltando, não, a gente está numa transição, que eu acho que o livro é mais ou menos, são várias travessias, na verdade, não é só uma, são várias, Uhum. né? Então, o que eu fiz foi olhar um pouquinho mais na frente, porque eu sei que se eu documentasse naquele momento as histórias, essas histórias, elas, por mais que tenha algumas ideias teóricas de que se documentar as histórias elas vão perder aquela dinamicidade e tal, mas é melhor você gravar do que não gravar, né? E daí as histórias vão se perdendo com o tempo. Então, eu procurei e a personagem principal, uma das é justamente a Esther, que é minha avó, na verdade. Só que assim, coincidentemente, né, eu coloquei o nome Esté para fazer para na verdade homenagear, né? Eu acho que é uma das únicas personagens assim, que realmente eu peguei o nome real e Uhum. dei, né, para um personagem, né? Hoje a minha avó Estela tem 100 anos, ela inteirou, acho que não foi, não, 100 anos, ela inteirou 100 anos ano passado. Legal. Então, ela é uma das últimas falanges da Munduruku. Né? Desde sempre venham trabalhando com ela, venham gravando. No meu Facebook tem todo o registro, né? No YouTube tem registro também que eu fiz. Então, a maior inspiração mesmo para fazer o texto é a preocupação de nós mostrarmos uma face da realidade desses povos, que não poderia ser mostrada de outra maneira. Né? Então, eu procurei colocar isso na literatura, né? Porque a literatura tem um alcance muito grande. E, e assim, a inspiração maior mesmo foram essas anciãs que me inspiraram a escrever o livro, né? Não só a vovó Esther, como os anciãos anteriores a ela, né? O marido dela que faleceu, meu avô, Nonito, os velhos do passado, como né, consta no livro. Então, isso me motivou bastante a escrever. Um dia vão olhar para trás, lá no futuro, né? Vão olhar para trás e vão, sei lá, poder investigar se esses personagens existiram ou não. Pelo menos eu posso afirmar que a Esther, tem muita coisa da Esther nesse personagem aí, né? Sim, eu escrevi uma ficção, né? Não dá para confundir com a história real que aconteceu, porque é uma ficção, é um romance. Então, a minha ideia é justamente isso, é levar a voz
daqueles que não podem mais falar, né? Então, colocar isso na história em forma de literatura. Eu poderia fazer isso em forma de história também, poderia estar na minha dissertação. Quem quiser ler, muitos discursos dessas anciãs estão na minha dissertação. Só que eu acho que dificilmente alguém vai pegar uma dissertação no banco de dados da UEA para ler. Eu estou a fim de ler uma dissertação hoje, aí eu vou lá. Não funciona assim, né? Essa quarentena eu vou. É, então é melhor colocar na literatura, né? E aí tem um alcance maior. Então, Oi, basicamente é isso que eu ando fazendo. eu aproveito para falar de uma questão aqui, né? Como você fala que você está fazendo uma ficção, né? Um trabalho criativo de linguagem. E dentro desse trabalho criativo, você conta histórias tradicionais, né? Você conta, deixa eu só achar aqui a passagem do Hairu, se eu não me engano, por que o Hairu... Rairu. Rairu. Deixa eu só explicar essa questão linguística, né? Porque, assim, existe uma situação... tem Munduruku no Pará, no Amazonas e no Mato Grosso. No Pará está a maioria dos Munduruku. Todos eles falam a língua Munduruku, né? Ainda lembram bastante das histórias, né? Da mitologia Munduruku, dos clãs, ainda o sistema de clã ainda é forte lá. Aqui no Amazonas a realidade é um pouco diferente. Aqui a gente não tem mais, os Munduruku daqui do Amazonas não falam mais o Munduruku. As últimas falantes são as anciãs. E a variação linguística delas é diferente da variação linguística do Munduruku do Pará. Daí que se diz que há uma variação Munduruku do Amazonas e uma variação do Munduruku do Pará. Isso tem trabalhos documentando isso, né? Então, eu resolvi colocar esses nomes com a variação do Munduruku do Amazonas. Por exemplo, Raçap. Raçap e Munduruku é formiga. Só que em Munduruku do Pará, por exemplo, seria com D, a escrita mesmo, porque existe uma variação na escrita e uma variação na fala. Né? Aí tem a... Com D onde? Seria Raçad? Seria, no caso, da SUP. Da SUP. Da SUP, isso na variação Munduruku do Pará. Né? Aqui no Munduruku do Amazonas, com o processo de mudança linguística, ocorreu a mudança do dan para o rã. Então, muitas palavras que começam com dan fala-se como rã, que é o exemplo do rairu, por exemplo. Rairu. Rairu mas é o mesmo no Pará. nome na variação do Pará, né? É o mesmo, é apenas uma variação, mas é o mesmo nome. Rairu é tatu, no caso, né? Lá no Pará eles falam daidu, que é tatu também, mas é uma pequena variação, mas que existiu na história, na verdade. Porque uma vez que as últimas falantes morrerem, esse dialeto ele morre também. Né? Essa variação linguística. Então, só mesmo para deixar... Para quem for ler o livro, realmente utiliza o padrão da língua portuguesa para pronunciar as palavras, né? Talvez isso seja uma dificuldade quem for, por exemplo, ter contato com o livro, mas já estou esclarecendo aqui, talvez um dia eu possa esclarecer mais. Sim, eu acho até que depois a gente pode colocar aqui na legenda a pronúncia, né? Pelo menos do personagem, acho que seria legal, é mais interessante. Vamos ver se eu acerto nessa pronúncia aqui. Karosakaibu. Isso, na verdade no final é Karosakaiba. Karosakaiba. Isso. São duas entidades que fazem parte do universo cosmológico e narrativo do povo Munduruku, né? Em outras obras do Daniel Munduruku, eu encontrei, né, essas duas entidades, ou personagens, né, já que estão na literatura. E aí você trouxe, né, ritualizando de novo esse momento de contação de história, tu traz as histórias dessas duas. Né? Me diz assim, essas histórias, como elas são vistas dentro dessa ficção? Então, o que acontece com essas histórias dentro da comunidade, por exemplo, né? Elas não têm mais a mesma força de crença que tinha antes. Por exemplo, Karosakabã, ele não... acho que tem que... Coloca aqui o Karosakabã não tem mais a mesma força de crença, por exemplo. Não se acredita mais em Karosakabã como se acreditava antes. Né? E é justamente isso que eu tento colocar na literatura. Como é que os Munduruku veem o Karosakabã? O Karosakabã não é mais aquela figura mitológica que a gente
chama, né, para ajudar nos nossos feitos sobre a terra. A crença maior é no Deus cristão mesmo. Então, o que o romance tenta colocar é exatamente isso, né? Não se acredita mais no Karol Sekebana como se acreditava antes. A mesma coisa o Airu, por exemplo, que é uma espécie de semideus, né? Então, o Urairu, ele, na verdade, assim, ficou mais uma forma de. Eu não sei se essa palavra seria correta. Seria mais hoje folclore para os Munduruku do Amazonas. Para os Munduruku do Amazonas seria mais o folclore, né, do que a crença no Deus cristão, por exemplo. Porque é muito complicado para mim falar sobre isso. Porque imagina, né, como é que a gente vai tomar Karol Sekebana nos mesmos padrões que a gente toma Deus? É inviável, até porque os Munduruku, a maioria deles hoje, inclusive do Pará, eles são cristãos. Eles acreditam em Deus, no Deus cristão. Né? Então, o Karol Sekebana, ele vem assim, como se fosse uma entidade inferior. Né? Isso depende também de cada pessoa. Cada pessoa. Porque imagina se eu chego e falo para toda a minha família que eu, na verdade, não acredito num Deus cristão, mas acredito em Karol Sekebana como meu único criador. Isso geraria um certo estranhamento. Né? Então, basicamente, é essa imagem que eu tento colocar no livro, né? Então, se vocês perceberem na leitura, eu tento colocar o que era, o que nós lembrávamos antigamente da mitologia na literatura. Não que, por exemplo, os Munduruku acreditam hoje em Karol Sekebana. O Karol Sekebana, ele entra, assim, como uma figura inferior, mesmo no plano da minha ficção. Porque é assim como ele é pensado hoje. Não dá para dizer, por exemplo, que os Munduruku hoje eles deixam de acreditar no Deus cristão para acreditar em Karol Sekebana. Não. Né? É uma outra forma de pensar agora, é uma outra lógica, né? Então, assim, é complicado falar sobre isso porque mexe com muitas vezes sagrado. E para muitos, o que é sagrado pode não ser sagrado, né? A minha avó, a Esté, por exemplo, né? Minha avó Esté, ela é cristã da Igreja Batista. Então, o que aconteceu na mente dela, na verdade, ela lembra de Karol Sekebana, ela lembra das histórias, só que quando ela ia fazer quando eu conversava com ela, a referência que ela tinha de Karol Sekebana era o Deus cristão. Ou seja, ela pensava Karol Sekebana, mas nos termos da Bíblia cristã, e não nos termos de Karol Sekebana, o histórico da mitologia Munduruku. Né? Então, ou seja, existe uma confusão na mente de muitas pessoas em relação a isso. Por quê? Porque na época, quando a igreja entrou, a ideia era demonizar mesmo os deuses indígenas. E isso acabou acontecendo. Né? Tanto é que se pegar as narrativas Munduruku lá no Pará, por exemplo, né, o Sil, ele, embora tenha feito um trabalho muito bom, isso não dá para negar, né, mas, por exemplo, se eu for pegar um livro da Histórias de Munduruku, deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Claro. Aqui. Aipapã Icauê, por exemplo, que é esse livrinho aqui, né, que é um produto do Sil, né, em parceria com o Munduruku. O que diz aqui, né? Aqui nessa. Cadê? Aqui. Lendas Munduruku. Lendas Munduruku. Aí eu fico me perguntando assim, qual é a diferença da lenda, da mitologia e da história real, né? Da história. Porque é muito fácil, por exemplo, para um cristão falar, por exemplo, que a Bíblia é a história real, aconteceu de fato, não dá para questionar. Mas aí você pega a mitologia Munduruku e transforma a mitologia em lenda. Imagina se a gente fosse fazer isso diferente. Hoje vamos estudar a lenda de Jesus Cristo, por exemplo. Isso é impensável falar isso num púlpito de uma igreja. Né? Mas, para as narrativas indígenas, isso foi, né, é possível fazer. Né? Então, quer dizer, essa é uma visão que eu estou tentando pensar como é que a gente pode desconstruir o que foi
feito no passado por muitas pessoas que, por ignorância mesmo, por falta de conhecimento do momento ali, não tinham como fazer diferente, né? Sim, pela própria Eu acho que é violência isso, né? que é, sim, pela própria Alô? violência que o povo... Oi, tá me ouvindo, Itanagé? Tá ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Oi? Já? Bom, tá lento aqui. Tá, vamos esperar um minutinho então para voltar. E agora? Nossa, tá super bom aqui. Deixa eu ver aqui. Oi, Itanagé. Tá Bom, eu não ouvindo? sei, a internet não, É, eu tô te escutando super bem eu não tô aqui. conseguindo ouvir. Peraí. Deixa eu ver como é que a gente faz. Não, ainda não? Testa o seu Eu não tô fone. conseguindo O seu fone. ouvir. Quer colocar o fone de novo? Tá, deixa eu encerrar então essa daqui para a gente começar de novo e eu já volto.